Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Você já pensou em alterar algo em sua aparência? No Brasil, todos os anos são realizados cerca de 1,5 milhão de procedimentos estéticos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entre as técnicas mais buscadas está a harmonização facial. Mas o que fazer no caso de arrependimento? Nos últimos anos, as buscas na internet por termos como desfazer e reverter harmonização facial cresceram mais de 90% no país, segundo um buscador de internet. Por que o interesse pelo assunto vem aumentando no Brasil? No caso de insatisfação com os resultados, é possível reverter algum procedimento estético? E quando optar por cirurgia ou tratamentos estéticos? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o cirurgião plástico do Hospital Moriá, Dr. Ari Marques. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Eu que agradeço, é um prazer poder contribuir com vocês, é um prazer aí estar falando com você também. E quem me acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Ô Ingrid, os procedimentos estéticos estão em alta dentro e fora do país? Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Olá, doutor Ari. Exatamente, Celso. As cirurgias estéticas estão crescendo dentro e fora do cenário nacional. O Brasil, por exemplo, ocupa o segundo lugar do ranking de países que mais realizam intervenções estéticas, ficando atrás somente dos Estados Unidos. No entanto, não são todas as pessoas que ficam satisfeitas com os resultados. Doutor, em primeiro lugar, antes da gente discutir a possibilidade de reverter, corrigir um procedimento estético, eu gostaria de entender os tipos mais comuns de intervenções. Quais são aqueles procedimentos mais populares? Entre os procedimentos de harmonização facial mais populares, nós temos principalmente os procedimentos que são chamados de inclusão, a administração de toxina botulínica, mais conhecido como Botox, que é um procedimento que busca principalmente tratar aquelas rugas que nós chamamos de dinâmicas, aquelas que nós mexemos a musculatura facial quando nos expressamos. Então, esse é um procedimento que visa um enfraquecimento dessa musculatura temporário e torna a feição facial um pouco menos, digamos, marcada, trazendo sinais mais joviais, pelo menos expressões um pouco mais leves. Então esse eu diria que entre os procedimentos de harmonização facial provavelmente deve estar entre os mais realizados aí, certamente. É um procedimento reversível, e que de certa forma tem o seu período de durabilidade aí próximo de 3 a 4 meses em média. Além desse, nós temos os preenchedores. Os preenchedores faciais são aqueles que buscam volumizar, ou seja, dar um volume, dar um preenchimento a mais nas áreas da face, porque o envelhecimento facial nada mais é do que uma perda de volume associada a uma perda de sustentação dos tecidos. Então esses preenchedores faciais, eles buscam exatamente isso, reproduzir um pouco, reconstituir um pouco desse volume que foi perdido e ao mesmo tempo proporcionar uma nova estruturação, um novo reposicionamento dessa musculatura e desses tecidos para que o aspecto visualmente seja mais jovial. Nos últimos anos, sem dúvida alguma, houve uma procura, um crescimento na procura da harmonização facial, Quais são as principais técnicas, doutor? E quando realizar ou não esse tipo de procedimento? Exatamente. A harmonização facial propriamente dita envolve a utilização tanto da toxina botulínica quanto desses preenchedores faciais que nós estávamos falando. Hoje nós temos principalmente 3 tipos de preenchedores faciais. Nós temos os preenchedores faciais absorvíveis, que são os ácidos hialurônicos. Nós temos os preenchedores faciais inabsorvíveis, que são definitivos. O mais conhecido entre eles é o PMMA. E nós temos também os bioestimuladores, que é uma categoria de preenchedores que buscam principalmente, além da volumização, a estimulação da produção de colágeno. Agora, por que os resultados dessas intervenções, doutor, muitas vezes não atendem às expectativas dos pacientes, hein? Pois é, essa é uma grande questão. A cirurgia plástica em si envolve muito isso, A realização de uma expectativa é algo muito relativo. Então, essa adequação da expectativa com a realidade do resultado a ser obtido é algo, às vezes, que está um pouco distoante do que, às vezes, o médico pode oferecer e do que o paciente espera. Então, talvez um dos principais fatores que tornam essa insatisfação presente é ou realmente uma falta de explicação da limitação desses procedimentos, ou algumas vezes um excesso de busca dessa perfeição, de retornar à jovialidade, e aí acaba pecando-se pelo excesso e aí
traz realmente aquelas aparências de desarmonia facial, né? Algo que você, ao invés de melhorar, você acaba trazendo aspectos desagradáveis, com excesso de volume, e algo que acaba sendo muito estigmatizante. Ou seja, para evitar frustrações, então, a conversa entre o médico e o paciente sobre o procedimento deve ser franca e honesta, né? Uma parte importante do processo é esse equilíbrio com as expectativas, né? Essencial, Celso. Realmente eu acho que o bate-papo inicial da consulta deve realmente focar principalmente na expectativa do paciente, no que ele realmente deseja com aquele procedimento e na sinceridade do médico em dizer até que ponto ele consegue chegar, né? Até onde conseguimos chegar com esse procedimento e até onde, a partir de quando você precisa, talvez, de um procedimento mais invasivo, talvez uma cirurgia, porque todo procedimento tem a sua limitação. Doutor Ari, a possibilidade de reverter procedimentos estéticos indesejados é uma ótima notícia para os pacientes, mas essa reversão pode variar conforme o tipo de procedimento realizado? Exatamente, essa é uma ótima pergunta. Na harmonização facial, como eu expliquei, nós temos os 3 tipos de produtos. Nós temos a toxina botulínica, que é um procedimento que ele não é reversível, mas ele tem um tempo de duração limitado, de no máximo 4, aí no máximo estourando 6 meses. Quando nós lidamos com os preenchedores, aí sim, nós temos 2 tipos, os absorvíveis e os não absorvíveis. Os ácidos hialurônicos são os absorvíveis, sim, eles são completamente reversíveis. Nós podemos, através de um antídoto que chama-se hialuronidase, se houver um desagrado em relação ao aspecto estético do preenchimento, ou se houver alguma reação desagradável, uma reação alérgica, um edema, algo que incomode o paciente, pode ser totalmente reversível com a utilização dessa enzima. Agora, os preenchimentos inabsorvíveis, como o PMMA, estes são irreversíveis. E, inclusive, no médio e longo prazo, são, inclusive, produtos que podem gerar graves reações de infecção, formação de grânulos na pele. Então, é um tipo de preenchedor muito pouco aconselhável de se utilizar, mesmo porque o envelhecimento ele é dinâmico e você nunca vai precisar de preenchimento sempre no mesmo local. Por isso que o ácido hialurônico realmente é o preenchedor de escolha para a realização das harmonizações faciais. Agora, doutor Ari, em casos de cirurgias plásticas, também existem os procedimentos reversíveis e os irreversíveis? Certamente. A grande maioria, eu diria, dos procedimentos estéticos, né, de cirurgia plástica, eles são até passíveis de reversão, mas não total, porque praticamente todos esses envolvem uma retirada de tecido. Vamos colocar aqui um exemplo de uma mamoplastia, por exemplo, uma plástica de mama onde você tem uma sobra de pele e uma mama muito grande. Você gostaria de reduzir e levantar a mama. Então, se houver um desagrado em relação ao volume, não, minha mama ficou muito pequena, eu gostaria de aumentar, existe uma possibilidade disso ser feito através da inclusão, por exemplo, de uma prótese de mama. Entretanto, aquela quantidade de pele, de tecido que foi retirada, não há como voltar. Então, existe, claro, uma limitação do grau de reversibilidade desse procedimento. Isso funciona para os procedimentos corporais, para os procedimentos faciais. Então, existe uma possibilidade de reversão, mas normalmente parcial. Além disso, alguns procedimentos podem deixar marcas ou cicatrizes, não é mesmo, doutor? A reversão, ainda que de uma técnica minimamente invasiva, também apresenta seus próprios riscos? Essa, eu diria que é a grande moeda de troca na cirurgia plástica, né? Por isso que o cirurgião plástico é tão especialista no cuidado com a cicatriz, no cuidado técnico daquele fechamento, porque realmente o que fica de toda a cirurgia para o resto da vida são as cicatrizes. O que, claro, varia muito de paciente para paciente na qualidade dessa cicatriz, mas geralmente é algo que, por mais discreto que fique, estará sempre ali presente, né? Então é algo realmente a ser muito bem conversado com o paciente para que essa moeda de troca realmente vale a pena para ele. E a gente sabe que os riscos vão além de um mau resultado. Quanto mais agressivo for o procedimento, maior a chance de haver complicações, doutor? Exatamente. Isso, claro, em qualquer situação na medicina, né? Toda cirurgia maior, que envolve mais áreas, que envolve tempo de cirurgia maior, vai potencialmente envolver também riscos de complicação maior, né? Então, isso tem que ser sempre muito bem ponderado. Primeiro, com uma boa avaliação pré-operatória, tendo-se certeza de que o paciente está no momento adequado, com condições clínicas adequadas para fazer o procedimento, bem como na adequação da quantidade de procedimentos a ser realizado por vez, né? Então aí entra um pouco do bom senso e da qualidade técnica do cirurgião, no médico que está responsável por isso. Muitas dessas mudanças vêm da pressão por um padrão de beleza, e essa pressão estimula aí a busca
busca desenfreada por procedimentos. Mas como lidar com essa pressão estética? Ao cirurgião plástico também tem que ter um pouco de psicologia para tratar com a pessoa que procura um procedimento? Sem dúvida, Celso. Isso é um dos grandes desafios hoje em dia no nosso consultório. Realmente, essa explosão das mídias sociais trouxe uma necessidade, e essa questão da pós-pandemia, de tudo ser muito online, tudo muito home office, acabou trazendo uma preocupação muito grande, principalmente com a questão do aspecto facial. Então, essa questão da aparência física ganhou uma notoriedade muito grande nesses últimos anos. E isso se refletiu muito no nosso dia a dia de consultório, né? Então, essa questão de entender um pouco essa demanda do paciente, ser um pouco psicólogo também e explicar as limitações, explicar que temos que ter bom senso até um certo limite para que não ultrapassemos a crítica e tenhamos um aspecto desarmônico, desagradável, né? Como um excesso de volume no preenchimento de lábio, por exemplo, um excesso de volume no preenchimento malar, um excesso de volume no tamanho das mamas, né? Então isso convém, claro, sempre uma bela de uma conversa com o paciente, explicando os riscos e os benefícios para que possamos chegar no meio termo mais adequado. A gente tem notado que alguns famosos insatisfeitos têm optado por retirar ou amenizar os procedimentos. Doutor Ari, essa tendência é que a estética dê espaço para a beleza mais natural? Esses exemplos devem influenciar? Eu acho que sem dúvida. Eu vejo que a cirurgia plástica é uma questão, passa por fenômenos cíclicos, né? Então, houve momentos onde o bonito era uma mama grande, uma prótese grande, depois se retorna por uma prótese de mama pequena, mais natural. A harmonização facial vem passando pela mesma coisa. Inicialmente, o que era bonito é aquele rosto preenchido, volumizado, com aquela região malar mais vistosa. E hoje em dia, a busca tem sido, sim, cada vez mais para procedimentos naturais, pouco perceptíveis, mas que tragam um aspecto mais jovial, sem aquela estigmatização, né? Então, isso, claro, para nós, como cirurgiões plásticos, é algo que é muito mais agradável, porque nós conseguimos, sim, aí trazer um resultado esteticamente bonito, discreto e que vá ter uma manutenção. Nada melhor do que uma boa propaganda de alguém que esteja bonito e, de certa forma, natural. É o sonho de consumo de todo cirurgião plástico, né? Agora, nos últimos anos, doutor Ari, tem aumentado a procura de procedimentos estéticos por parte dos jovens, né? Sim, cada vez mais. Acho que esse é um fenômeno que deve-se muito também à mídia social, porque tornou-se também viável a realização desses procedimentos, claro, com muito menos agressividade e, digamos assim, com procedimentos um pouco mais limitados, para um público mais jovem, que tem o seu espaço, tem as suas indicações, na maioria das vezes procedimentos mais preventivos, como a toxina botulínica, ou em alguns casos até alguns preenchimentos para região de mento, região de lábio, às vezes de coisas sutis, porque o público jovem realmente precisa de pouco em relação a sinais de envelhecimento. Mas às vezes algumas assimetrias faciais já presentes previamente podem também ser corrigidas com esses preenchedores de uma forma bem natural, de certa forma reversível. Então isso sim mostrou-se muito viável para esse público e algo que vem crescendo bastante no nosso dia a dia. Agora, doutor Ali, quando o procedimento ou a cirurgia representa uma qualidade de vida, o que analisar antes de se submeter a qualquer procedimento estético? O procedimento estético, ele vai trazer sim uma melhoria de qualidade de vida. Em que sentido? O bem-estar biopsicossocial, né? Naquela questão mental, o paciente se sentir bem, o paciente estar disposta no seu dia a dia, estar feliz consigo mesmo. Então isso traz uma questão de bem-estar psicológico que reflete muito no seu dia a dia, no seu desempenho em casa com a família, no seu desempenho no trabalho. Então isso está muito bem vinculado, claro, ao bem-estar social. Entretanto, todo procedimento, seja ele estético, né, cirúrgico ou não, requer, além desse bem-estar psicológico, também um bem-estar de saúde. Então uma avaliação pré-operatória adequada, com exames clínicos, uma avaliação cardiológica, uma triagem clínica muito bem feita para qualquer procedimento cirúrgico é essencial para que o procedimento cirúrgico não torne-se um problema na vida do paciente. Doutor, na hora de cuidar da aparência, é importante buscar por um bom profissional, não é? Um especialista qualificado e um produto de boa procedência, de boa qualidade, fazem a diferença no resultado? Nós estamos hoje vivendo realmente uma epidemia, digamos, de invasão da especialidade da cirurgia plástica e da dermatologia, principalmente nesses procedimentos de harmonização facial, por outras especialidades cujo preparo para tal não é tão adequado quanto o que nós temos. Então, realmente, essa questão da busca pelo profissional adequado é muito importante. Hoje, as ferramentas de busca na internet trazem os mais variados tipos de profissionais para o seu conhecimento. Então, eu diria que o principal fator para se procurar o profissional adequado é verificar se ele é médico, se ele tem
tem uma formação adequada, né? Se é um dermatologista, se é um cirurgião plástico, especialista nesse sentido, se ele está registrado na sua sociedade, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, estes são parâmetros que podem ser utilizados para que você tenha certeza da formação do profissional que está te atendendo, né? Para ter certeza que você vai ter produto adequado, aplicado da forma correta e que, se eventualmente houverem complicações, que são raras, mas que podem acontecer, que o profissional principalmente esteja preparado para tratar e te acompanhar nessas complicações. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações do cirurgião plástico do Hospital Moriá, Dr. Ari Marques. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Celso, foi um grande prazer. Conte comigo quando precisar. E agradeço também a participação da repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Obrigado, Ingrid. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.